Semana passada a gente passou trabalho para vocês, né? Que eu vou usar aqui o fone, porque aí o som sai bem legal depois na gravação. E até agora há pouco atualizaram a lista lá com os locais, né? E de lá ainda tem aqui Carol e Márcio que estão com campos repetidos. Nathalie também. Então, se vocês puderem. Porque, veja, o objetivo é trazer informações diferentes. Se vocês puderem escolher outras cidades para não ficar repetido, seria bom. Não vou aqui obrigar ninguém a fazer isso, mas é uma questão só de um pedido, tá? As pessoas. Só um minuto. Estão me ouvindo bem? As pessoas que Sim, puderem, que professor. estão. Beleza. As pessoas que estão aí com cidades repetidas, se puderem escolher outras cidades, para não ficar repetido, seria bom, tá? Estou aqui. Certo? Então, eu acho que seria legal se vocês puderem depois, aí, os que estão com cidades repetidas, puderem fazer a opção, né? E lembrando que na semana que vem, na terça que vem, aí a gente passa mais outro trabalho e a gente pretende dar também, de ficar mudando um pouquinho a estratégia. É, vamos iniciar, então. Então, hoje, a gente vai estar trazendo aqui a parte especificamente da transação, algumas resoluções aí do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, trazer um pouco da legislação aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas é lógico, evidente que cada um aí, se tiver, eu vou abrir aqui a palavra, se alguém tiver alguma informação de legislação, inclusive a gente vai usar nos próximos encontros para fazer o cálculo aqui, apresentar alguns cálculos aqui para vocês, tá? A ideia hoje, basicamente, é discutir um pouco de legislação, resoluções e normas, tá? A gente falou no primeiro encontro mais de uma visão mais geral, aí, uma visão mais de mundo sobre a questão da disponibilidade de água, também falamos do Brasil. No segundo encontro, nós comentamos sobre a questão da água e esgoto no Brasil, um aspecto bastante importante. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí os problemas lá na Itaguandu, né? Cada vez pior. Eu acho que, de certa forma, está muito atrelada à questão da privatização, né? Das Aqui na áreas minha que casa, dá para sentir bem o gosto da Jasmina. é mesmo. Nossa. Tá cada vez É, pior. Até que a eu cidade acho tá que melhorada. vamos dizer assim, isso só não está tomando uma dimensão maior de mídia, porque a pandemia acaba consumindo todo, né, quase que a totalidade do espaço, que é uma coisa ainda mais séria, né? Mas essa questão lá da região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem cerca de 14 milhões de habitantes, tá? Não são 12, mas não, são 14, eu fiz uma revisão recente. E, portanto, acima de 10 milhões é considerado como megacidade. Então, no Brasil, nós temos duas megacidades, que é a megacidade da região metropolitana do Rio de Janeiro e a região metropolitana de São Paulo, né? Isso é um conceito que, inclusive, a gente está preparando um artigo aí com a professora Maria Inês para publicar lá com uns parceiros nossos lá do Canadá. Então, assim, é uma coisa caótica, né, Tainara? Essa questão lá da região metropolitana, a questão do abastecimento, fornecimento de água, água que é paga, os lucros da SEDAI. Se você pegar os relatórios do CENIS, não sei se eu comentei aqui com vocês, são muito altos, tá? Ano passado, não houve investimento para melhoria efetiva desse sistema de tratamento de água. A estação de tratamento de água ela é convencional, ela não é um sistema avançado.
e não faltaria recursos para isso, porque a empresa tem arrecadado bastante. Então, assim, é algo bastante preocupante. A gente sabe que esse processo de privatização da SEDAI ele está acontecendo já há algum tempo, né? A SEDAI tem um patrimônio, por exemplo, essa cidade que eu estou aqui, nesse município, que é São João da Barra, a SEDAI aqui tem um contrato que está vencido há mais de 20 anos, que é o contrato de concessão, está na justiça, e aí o atendimento aqui é precário. Como a gente tem um número de pessoas menor aqui, então acaba não tendo tanta repercussão, mas aqui tem problema de salinização, suspensão do abastecimento de água, a água fornecida é de péssima qualidade, problema sério de assistência, de atendimento, assim, questões muito críticas. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso módulo 3, então vamos iniciar. E aí, logicamente, em termos de legislação federal, o marco aqui, a referência principal que nós temos é a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que foi criada, foi instituída a partir da Lei 9433 de 97. Tá? Lembro bem quando essa lei foi instituída. Em 99 eu entrei no doutorado, então isso estava muito presente, essa discussão estava muito grande, e logo depois nós tivemos a criação da Agência Nacional de Água, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é um marco importante. Essa lei, nós vamos ver daqui a pouco, ela sofreu já algumas alterações depois de 97. Tá? E aí eu separei 2 artigos, inclusive o artigo 2º, que está aí, ele já sofreu alteração no governo Temer, mas nada assim que venha desvirtuar a lei, mas já houve uma alteração. O artigo 1º, então, no item 3, no inciso 3, onde se diz que em situações de escassez o uso prioritário de recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Parece algo distante no Brasil, né, já que tem tanta disponibilidade de água, mas essa questão de situações de escassez hídrica, evidentemente, começa a se discutir o uso prioritário, né, que é, pela lei, o consumo humano e a dessedentação de animais, então é para a gente muito importante se a gente pensar no reuso. Né? Então a gente vai começar a ter quase que uma situação obrigatória em pensar sempre em reuso, aproveitamento de água de chuva, reuso de água de esgoto, né? Reuso e reutilização nas indústrias. Então, isso, assim, hoje ainda está muito no campo da iniciativa, iniciativa privada, iniciativa dos usuários, mas em algum momento, eu tenho convicção, isso é questão de tempo, isso vai se tornar obrigatório, né? Não só em empresas, empreendimentos, mas também até mesmo no abastecimento normal, abastecimento domiciliar. Tá? De fato, você descartar o esgoto sanitário, sem fazer um reuso, sem fazer um aproveitamento, lembrando que o esgoto, né, por mais repulsa, vamos usar esse termo, repulsa, que possa, né, nos fazer, ele é rico em nutrientes, né? Porque muitos dos nutrientes que nós nos alimentamos, vamos pensar no uso residencial, eles são descartados no formato de esgoto. É lógico que junto com o esgoto, junto com esses nutrientes, vão muitas outras coisas, tá? Eu poderia aqui, eu não sei se alguém já me ouviu falando sobre isso, mas eu me lembro que nas aulas mais antigas, né, mais alguns anos atrás, que eu abordava sobre a questão de qualidade de água, gostava de mostrar alguns estudos, por exemplo, que aconteciam, Dani, na Itália, nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, de presença de substâncias que indicavam o consumo de cocaína. Então, é possível você identificar o consumo de cocaína na bacia, por exemplo, numa bacia hidrográfica, a partir da qualidade de água, evidentemente associada ao esgoto. Né? Então, vai além de nutrientes, com outras coisas também, né? Hormônios, uma série de medicamentos que a gente usa cada vez mais. Né? O mundo cada vez mais está doente, né? E a gente acaba consumindo muitos remédios. Né?
muitos produtos químicos aí também, na alimentação, nos produtos que são industrializados. Então, assim, há um conjunto de coisas, mas, evidentemente, é possível fazer um reuso aí, um aproveitamento melhor desse efluente. Tá? O artigo 2º, que daqui a pouco eu vou mostrar que sofreu uma alteração, tem como os objetivos da política, né, dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurar à atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água. Então, de novo, essa questão do reuso passa a ser importante, né? E principalmente quando a gente, seguindo aí o texto, que em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, na verdade, se a gente pensar em qualidade e dos usos, a gente pode sim estar pensando no reuso de água para uma série de outros usos, né, sem ser os usos nobres aí. Aí, essa lei aí, 13.501, ela é desse tamanho mesmo, tá, gente? Não é recorte, não. É uma lei bem pequenininha. E, basicamente, ela alterou o artigo 2º. O item 4º, né, foi acrescentado no artigo 2º da Lei 9433. Tá? Então, ele fez uma pequena alteração. Repito, a Lei 13.501 é isso aí mesmo. Por quê? Uma lei só pode ser alterada com outra lei. Né? Você não pode mudar o que está numa lei, uma resolução. Não, você tem que criar uma outra lei para alterar aquela lei. Tá? Então, por isso, foi criada aí a Lei 13.501 em 2017, voltando, ou seja, aí, 20 anos depois, criou-se aí um novo item, né, para o artigo 2º, que é o de incentivar, promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas de chuva, as águas pluviais. Tá? Isso aí foi no governo Temer. Tá? Então, foi acrescentado. Então, aí começou-se com isso aí também, né? Na lei, que seria a lei principal em termos da política de recursos hídricos no Brasil, também essa questão da captação, preservação e aproveitamento de águas de chuva. Tá? Talvez pouca gente saiba disso, tá? Mas está disponível, isso aí é a legislação nossa. Aí, em 2020, no ano passado, surge uma atualização do marco legal do saneamento. Isso aí gerou uma polêmica enorme, porque, na verdade, existia, né, a Lei 11.445, que era o marco legal do saneamento, mas de 2007, mas o entendimento é que, pelo menos a defesa dessa mudança, né, não estou aqui defendendo nada, mas a gente tem que avaliar tecnicamente as posições. A Lei 11.445, ela, vamos dizer assim, segundo as pessoas, né, os especialistas que defendem o novo marco, a Lei 11.445 passava para o governo toda a responsabilidade de se universalizar o saneamento no Brasil. Tá? A responsabilidade quase que total, ou boa parte, né, da universalização do saneamento do Brasil era de responsabilidade do governo, dos governos, né, federal, estadual, municipal. E aí esse novo marco, né, essa atualização do marco legal do saneamento, então, de novo, a Lei 14.026, que atualiza o novo marco, ela altera a Lei 11.445, mas também alterou a Lei 9.984. Eu vou explicar como. No caso da Lei 9.984, é a lei que criou a Agência Nacional de Águas, isso em 2000. Ou seja, então, fazendo aí uma organização cronológica. Em 97 foi criada a política, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Em 2000 foi criada a ANA, a Agência Nacional de Águas. Tá? Só um comentário, quando foi criada a ANA, eu estava fazendo doutorado, né? Eu tinha iniciado em 2000, e muitos dos meus colegas, sejam doutorandos, mestrandos, técnicos, e até alguns docentes, passaram a trabalhar, fizeram concurso naquela época para a Agência Nacional de Água. Então, assim, eu posso atestar para vocês, pelo menos das pessoas que eu conheço que foram para a ANA,
que a ANA é uma agência assim, muito bem tecnicamente. Tem gente muito boa. Como todo lugar, tem gente também que, né, a gente não faz a mesma referência, né, para não falar outra coisa. Mas tem muita gente boa. E, assim, a gente que vira e mexe está em contato com eles, a gente vê o equilíbrio, a posição técnica, né? Então, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, né, não estou falando de política, estou falando do corpo técnico da ANA, eu diria que é uma agência assim, de excelência, de reconhecimento internacional. Tá? Talvez por isso que essa lei 14.026, que atualizou o marco legal de saneamento, alterou a lei da Agência Nacional de Água e passou uma nova competência para ela, que é, além de trabalhar a questão, né, executar a Política Nacional de Recursos Hídricos, também passou a editar normas de referência sobre o serviço de saneamento do Brasil. Então, na verdade, gente, e aí para que todos tenham ciência, para aqueles aí que ainda não sabem, a Agência Nacional de Águas passou a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Manteve a mesma sigla, ANA, porque essa questão de sigla, do ponto de vista aí da mídia, é bastante importante. Se você muda ali, ninguém vai saber quem é o novo. Então, mudou ali a sua competência. Então, a Agência Nacional de Águas hoje também é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É um novo nome da Agência Nacional de Águas. Tá? Eu, particularmente, na minha opinião, acho que foi uma decisão interessante, tendo essa referência que eu tenho da Agência Nacional de Águas, que eu tenho desde a sua criação. No início, quando a ANA foi criada, se gerou muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas foram colocadas, como uma agência para controlar, para isso, para aquilo. Se você observar, se a gente pudesse, né, fazer um histórico ao longo do tempo, e eu venho acompanhando, a quantidade de informações, de projetos que são e foram e são executados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico agora, é uma coisa impressionante. Tá? É um acervo de produção, de capacitação, de produção técnica, assim, fantástico. Então, eu entendo que provavelmente foi uma medida bem acertada. Logicamente que o tempo vai nos mostrar isso, tá? Bom, então, como eu disse, o artigo 3º aí, a ANA passa, então, a instituir normas de referência para a regulação de serviços públicos de saneamento básico, tá? No parágrafo 1º, né, caberá à ANA estabelecer normas de referência sobre reuso de efluentes sanitários tratados. Vejam, a legislação está começando em muitas partes, ou incluir a parte de reuso de efluentes, e aí principalmente, né, do esgoto doméstico, e também a questão do aproveitamento de água de chuva. Observe que a todo momento eu vou estar destacando, eu fiz um recorte nessas leis para trazer aqui para vocês, tá? Onde sempre vai mostrar, principalmente, reuso de efluentes domésticos, né, tratados, tá? Então, alguém ia falar alguma coisa aí? Sou Oi. Eu falei, professor. Eu estou numa dúvida a respeito dessa questão, dessa nova nomenclatura da ANA, devido a FUNASA continua com os financiamentos e com toda a parte de projeto da parte de esgoto, né? E aí, como que vai estar procedendo agora essa questão de... Por enquanto, Diogo, né? Aqui Isso. Nós estamos falando que a ANA vai ser responsável por normas de referência, e não por execução de projetos, tá? Por enquanto. Mas eu acho que isso vai mudar. Acho que no futuro a ANA também vai estar agregando isso também. Mas a lei aqui, ela fala de editar normas de referência. Ok? Diogo? Ok, perfeito. Tá? Então, por enquanto, nós estamos falando de normas. E aqui, inclusive, a questão dos reusos de efluentes sanitários tratados em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Porque essas coisas de água, de esgoto, conversam muito com FUNASA, que FUNASA, se eu não me engano, está ligada ao Ministério da Saúde, certo? Justamente. Então, Isso. assim,
Aí você tem normas que são próprias aqui dos recursos hídricos, tem normas que envolvem saúde pública e são normas do Ministério da Saúde. Então, só tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de qualidade de água, a gente tem normas, por exemplo, que tem a ver com a questão dos parâmetros de qualidade de água. Mas se você envolve saúde pública, aí vai para o Ministério da Saúde, tá? A gente não vai entrar não vai se aprofundar tanto aqui, mas é só para vocês ficarem cientes, ok? Bom, só dando continuidade. E também, né, como eu disse, a Lei 14.026, ela alterou a antiga Lei 11.445, de 2007, que é do marco de saneamento. Então, vamos avançar um pouco mais. Ali, uma alteração que foi feita aqui, um acréscimo que foi feito, de novo, eu recortei para vocês, no artigo 2º, no inciso 13. Então, ali, aquela parte inicial ali é toda igual lá. Se você pegar a Lei 11.445, você vai ver que a parte ali, redução e controle de perdas das águas, inclusive na distribuição de água tratada, estimula a racionalização do seu consumo pelos usuários e fomenta a eficiência energética, você vai ver, vai igual. Aí foi acrescentado com a Lei 14.026 ao reuso de efluentes sanitários e aproveitamento de água de chuva. Vocês estão percebendo que a todo instante isso está sendo incluído nas legislações? Começa com a federal, depois isso certamente vai começar a ganhar importância na legislação estadual, e aí já existe alguma coisa em nível aí municipal, mas principalmente em nível federal e estadual, do ponto de vista da efetividade, começam a serem feitas algumas alterações. O artigo 3º da Lei 11.445 também acrescentou aí, como vocês podem ver, na descrição, na definição, né? Se vocês observarem essas legislações mais técnicas, ela tem ali os termos, né, as definições que são usadas ao longo da lei. Se você pegar a Lei 11.445 no artigo 3º, você vai ver lá que na letra B havia uma descrição de esgotamento sanitário, que foi mudado com essa lei nova, com esse novo marco, tá? E aí acrescentando o quê? Até a sua destinação final para a produção de água de reuso. Ou seja, de novo, a questão da água de reuso tomando destaque na legislação federal. Aqui também o mesmo acontece no artigo 45, e aqui é importante, porque toda mudança, todo o aproveitamento, né, a gente sempre fica, tudo bem, eu vou fazer, vou investir, tal. Tomara que eu não seja cobrado por isso. Então, aqui no parágrafo 5º do artigo 45 da Lei 14.026, tem aqui, né, vou ler tudo porque é importante ler tudo. O pagamento de taxa ou de tarifa na forma prevista no caput desse artigo não isenta o usuário de obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário. O que quer dizer isso? Gente, se eu estou na área, no perímetro urbano de uma cidade, e ali tem serviço de esgotamento sanitário, eu não tenho a opção de não ligar pela lei. Eu tenho que ligar. Isso é obrigatório. Não sei se vocês sabem disso. Eu quero fazer uma fossa séptica lá na minha casa e não quero ligar o esgoto. Em tese, a legislação não permite isso, tá? É uma questão de saúde pública, tá? Então, você é obrigado a conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário. E aí ele continua. E o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação. É lógico, evidente, acho que todos vocês aí vão levantar e vão dizer, não, olha, eu conheço um monte de casa, bairros, campos de Goitacazes, aqui em Senhor da Barra, que o esgoto, em Senhor da Barra não, mas em Campos, que o esgoto passa na rua e as pessoas se negam a ligar porque já tem um sumidouro lá, tem um buraco lá onde joga o esgoto, né? Que não é nem fossa séptica, tá? Mas, segundo a lei, elas estão sujeitas, sim, a sanções, a multas, tá? E aí, nesse artigo, nesse parágrafo 5º, ele diz, ressalvados casos de reuso e de captação de água de chuva nos termos do regulamento. Então, de novo,
ele aqui resguarda os casos de reuso e captação de água de chuva, ou seja, pode ser utilizado, então, reuso e captação de água de chuva para a sua utilização sem multas, sem sanções aí, tá? Você está resguardando ou está incentivando o reuso e a captação de água de chuva. No parágrafo 11, de novo, né, ele coloca aqui que as edificações para uso não residencial ou condomínios regidos pela lei 4.591, a lei das águas, bem antiga, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas subterrâneas, de reuso ou pluviais, desde que autorizado o órgão gestor competente. Então, aqui se refere às edificações de uso não residenciais ou condomínios, tá? Então, aqui existe a necessidade, né? A gente está conversando antes de começar aqui a nossa conversa com o Dani sobre Portugal, né? E ela até pediu, né, para compartilhar com todos, que ela pudesse fazer até uma apresentação para falar um pouco da realidade que existe lá, onde ela está trabalhando, está morando, e compartilhar aqui com a gente, tá? Então, de repente, essas coisas lá são obrigatórias ou não são, não sei. Ela vai trazer essa informação, vai fazer uma apresentação para a gente aí, em um determinado momento, aí, assim como a apresentação que eu pedi ao Tadeu também para falar sobre água de chuva, tá? No momento certo, a gente vai estar abrindo esse espaço aqui. Bom, então nós falamos da Lei 9433, da Lei 13.501, que incluiu a questão do reuso, né, da captação, aproveitamento, preservação de água de chuva, do novo marco legal do saneamento, da mudança da Agência Nacional de Água para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? E agora, falar um pouco, ainda em nível federal, das resoluções aí, começando com a resolução número 54 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, tá? Vocês podem entrar lá na internet e acessar. No artigo 3º dessa resolução, né, essa resolução que estabelece medidas, modalidades, diretrizes, critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água, o artigo 3º faz referência ao reuso não potável de água para efeito nas seguintes modalidades, né? Então, quais são as possibilidades, segundo essa resolução, de uso da água, do reuso de água não potável? Então, você pode usar para fins urbanos, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, falar aqui um pouco nesse slide. Reuso para fins agrícolas e florestais, reuso para fins ambientais, reuso para fins industriais e reuso na aquicultura. O último aí eu me preocupo um pouco, mas vamos comentar, vamos lá. Fins urbanos. Quando você usa a água de reuso não potável para irrigação paisagística, aí só tomar um cuidado para a água ter alguma qualidade, né? Se ela tiver patógenos, ou seja, organismos transmissores de doença, imagina, Tainara está lá passeando no jardim, irrigaram, né? Ela vai lá, senta no jardim, tem um patógeno, ela contrai uma doença lá, uma hepatite A, B, sei lá, o abecedário todo de hepatite. Como é que resolve isso? Né? E Vicente, em Petrópolis acontecia isso com um grande produtor de verduras que molhava suas verduras com água do rio Piabanha, hiper mega poluído. Pois é, aí é pior, que isso não está nem previsto. Eu estou falando de uma situação que a lei prevê, mas que se tem que observar alguns cuidados ainda assim. Tá? Então você tem que lavagem de logradores públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção civil. Construção civil, tudo bem. Você vai colocar lá, fazer a massa, etc. Mas lembrar que tem pessoas ali que estão em contato, trabalhadores que estão ali, né? Então, algum cuidado você tem que ter. Combate a incêndio, né? Ou seja, você tem essa possibilidade prevista aí para a resolução, tá? Reuso para fins agrícolas, tá?
e florestais. Então, água de reuso para produção agrícola e cultivo. Aqui, eu acho que a seguir, se eu não me engano, só um minutinho. Ah, tá. Tem uma resolução específica sobre esse reuso. Tá? Opa, abriu o som. Vou pedir só para vocês fecharem. Se não vai perguntar, só fechar o microfone para mim, por favor. Que aí atrapalha aqui, senão ficar achando que vai perguntar alguma coisa. Bom, pessoal, pode fechar o microfone aí para mim? Professor, só não fecha o seu. Para mim, o senhor consta aí como o microfone perfeito, fechado. perfeito. Acabei fechando o meu. Fechei o meu mesmo. Ok, gente. Eita. Vocês me ouvem? Ah, tá. Beleza. Posso continuar? Beleza? Então tá bom. Reuso para fins agrícolas e florestais. Então, a gente vai ter uma resolução específica sobre isso, né, que veio depois dessa. Reuso para fins ambientais. Então, utilização de água de reuso para implantação de projetos de recuperação do meio ambiente. Aqui também acho que devem ser tomados alguns cuidados, né? Porque a gente tem, assim, muitas vezes aquele sentimento que você pode jogar no ambiente, ou pode jogar para um animal qualquer coisa, qualquer tipo de água, né? Não serve para a gente, joga lá no ambiente, bombeia lá o subsolo, né? O lençol freático, ou joga lá no rio, na lagoa. Então a gente tem que tomar algum cuidado. Então, para tudo isso aí tem que ter limites, tem que ter padrões, tá? Reuso para fins industriais. Então, evidentemente, em função dos processos, atividades e operações industriais, né, cada indústria tem ali a qualidade, né, que deve ser utilizada nos seus processos. E aí vale o comentário. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, em água dura. O que é uma água dura, né? Água dura? A água tem dureza. E a dureza ela é conferida pela presença de cátions, principalmente. Cálcio, magnésio, carbonato de cálcio, né? Se uma água tiver com muito desses constituintes, se você usar, por exemplo, em uma caldeira, o que é a caldeira, né, gente? Só para lembrar, é aquele sistema onde você aquece água para transformar em vapor. E aquilo ali passa em um sistema de tubulações, né? Aquela tubulação é submetida a um calor para aquecer a água, e aquela água é transformada em vapor. Se tiver muito rica em cálcio, magnésio, carbonato de cálcio e outros cátions, aquilo ali precipita dentro da tubulação. Então, eu já tive a oportunidade de ver isso em usinas de açúcar, por exemplo. Numa destilaria em Cabo Frio, que eu trabalhava, né? E captava água direto de um curso d'água, de um canal, que se ligava ao Rio São João, só que a água tinha uma dureza altíssima. E, portanto, quando aquela água entrava na tubulação da caldeira, esses cátions, né, se precipitavam e entupia toda a tubulação. Tá? Então, tem que tomar cuidado na indústria, qual é a qualidade de água possível, né, ou necessária para ser usada nos diferentes processos. E o reuso na água da aquicultura, que também merece uma atenção. Lembrando que nós estamos falando professor, Oi? Só um breve parente, essa questão de dureza, eu já tive problema com gosto, porque também uma água dura, ela leva gosto. Aí eu tive que comprar alguns filtros em uma planta. Perfeito. Na verdade, os parâmetros de água para consumo humano, elas seguem padrões, né, das resoluções ali, principalmente do Ministério da Saúde, né?
Agora é a resolução número 1, se não me engano, que é que reúne uma série de parâmetros ali, né, que tem que ser obedecidos, né? Professor, Oi. mesmo atendendo a resolução lá do Ministério da Saúde, ainda a água pode vir com gosto. Aí muitas vezes você tem que reduzir bastante essa dureza para que não tenha esse gosto na água. Sinceramente, eu não saberia, nesse momento, confirmar isso com você, mas eu posso até verificar e depois eu volto aqui, a gente pode voltar a esse assunto, tá bom, Daniel? Ok, professor, grato. Beleza. E o reuso na aquicultura que eu queria comentar é o seguinte: a aquicultura é uma técnica de criação de animais na água, tá? Não é só peixe não, tá, pessoal? A aquicultura é uma diversidade, né? Alguns autores chamam de aquacultura, né? O cultivo na água, tá? E também pode ser vegetais. A grande questão, nós não podemos esquecer que esses animais ou esses vegetais cultivados em águas depois serão, né, usados por nós para alimentação. Então, tomar cuidado também com essa água, tá? Porque muitas vezes esse reuso aí é feito de uma maneira equivocada, tá? Colocando sem controle, sem tomar os devidos cuidados aí, sem lembrar que aqueles animais ou vegetais que estão sendo cultivados, eles são de uso, depois serão utilizados para alimentação humana, né? Bom, ainda a resolução 54, ela, no seu artigo 5º, então, ela afirma que caso a atividade de reuso implique alteração das condições de outorgas vigentes, o outorgado deverá solicitar à autoridade competente a retificação de outorga de direito de uso. O que é essa outorga de direito de uso? É o direito de extrair um determinado volume ou vazão de um determinado curso d'água, tá? Pode ser que... O que esse artigo está querendo dizer? Eu comecei a fazer reuso lá na minha indústria, na minha propriedade, eu havia solicitado um direito de uma concessão de outorga, que é um direito que eu adquiro por um período de tempo, não é a de infinito, não. E aí eu coloquei ali, sei lá, 10 metros cúbicos, vou falar um número aqui aleatório, coloquei ali 100 metros cúbicos por mês, tá? Sei lá, tem lá agricultura, irrigo, isso, aquilo. Eu tenho que captar água do rio, fiz ali a minha solicitação de outorga e obtive um direito, né, de outorga de captar ali 100 metros cúbicos por mês, né, que é o equivalente a um volume ali que eu vou estar captando de vazão, uma vazão que eu vou estar captando. Só que quando eu comecei a fazer o reuso, aquela captação, ou aquele volume, aquela vazão que eu captava, diminuiu, porque eu estou tendo um reuso dentro, né, da minha propriedade, né? Vamos dizer que ele tem uma propriedade. E, portanto, e aí lembrar que essa concessão implica em pagamento, né? Normalmente é pagamento anual, tá? Então, aqui, na área produtiva, aqui, em qualquer comitê de bacia, como nós temos aqui, você tem que fazer a solicitação de outorga e você tem que pagar por ela. Então, todo ano você paga um valor. Se você reduziu o seu consumo, é mais do que justo, e é isso que a resolução aponta, que você possa solicitar uma retificação na sua outorga e, portanto, pagar menos, né? Você está fazendo uma prática de reuso e, portanto, você pode solicitar, né, a retificação dessa outorga e, portanto, pagar menos pelo direito do uso da água, tá? O artigo 7º, ele aponta aí a questão do sistema de informações, que está previsto na Lei 9433. Então, você pode também, né, aí aponta que o sistema de informações sobre recursos hídricos deverão incorporar, organizar e tornar disponíveis também informações sobre práticas de reuso necessárias aí ao gerenciamento, tá? Eu vou afirmar para vocês, sem medo de errar, que não é uma preocupação ainda nos comitês de bacia, tá?
e nem na própria ANA, não vejo. A legislação já começa a apontar, como vocês estão percebendo, mas na prática a gente não observa ainda uma preocupação com práticas, com projetos, com incentivos reais para a prática de reuso ou captação de água de chuva, tá? Mas a legislação já começa a apontar isso. O artigo 8º, aí falando dos comitês de bacia hidrográfica, é que eles deverão, então, criar incentivos para a prática de reuso e também integrar nos seus planos de recursos hídricos da bacia a prática de reuso nas ações de saneamento ambiental e uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, né? Nós acabamos, faço parte aqui da diretoria do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, nós acabamos agora de ter a aprovação do nosso plano de bacia e eu, sinceramente, vou até verificar se tem alguma coisa, alguma referência mínima que seja a prática de reuso, a incentivo, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu não me lembro, vou confirmar, mas não me lembro que tenha feito algum destaque nesse sentido. Ainda a Resolução 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o artigo 9º, a atividade de reuso de água deverá ser informada. Então, ao órgão gestor de recursos hídricos, no caso aqui do Estado do Rio é o INEA, tá? Então, você deverá estar aí fazendo um cadastro, né, de reuso, identificação, segundo aí a resolução, tá, pessoal? Identificação do produtor, distribuidor, usuário, a localização geográfica, a destinação dessa água de reuso, a especificação da finalidade da produção e do reuso de água, a vazão e o volume de água de reuso produzida, distribuída ou utilizada. E o artigo 10 dessa resolução também, que deverão ser incentivados, promovidos programas de capacitação, mobilização social e informação quanto à sustentabilidade do reuso, principalmente com relação a aspectos sanitários e ambientais. Ou seja, programas como esse, né, cursos como esse aqui, eles deveriam ser, inclusive, incentivados, tá? Promovidos aí pelos comitês de bacia, pelo órgão ambiental, etc. Eu não sei se alguém aí já fez outro curso em alguma outra instituição sobre reuso de água, tá? Normalmente, eu tenho recebido, eu sou filiado à Associação Brasileira de Recursos Hídricos, eu recebo muitas, e também ao CREA, né, RJ, eu recebo muitas notícias, né, ou divulgação de cursos, mas todos pagos, tá? Em eventos ou no próprio CREA, né, apesar de a gente pagar um valor alto anual, mas para essas coisas tudo é pago, não tem nada gratuito. Mesmo para o cooperado, para o associado, como é o meu caso, tá? Mas não é ainda, repito, uma prática muito comum, tá? Esse tipo de capacitação, mobilização social. Acho que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas, por enquanto, ainda não. E depois, quando a gente estiver falando de projetos, eu vou trazer para vocês essa confirmação, por exemplo, aqui no estado do Rio, né? Não dá para a gente levantar todos os estados, né? Eu vou pedindo desculpa aí às pessoas dos outros estados, mas vocês poderão verificar no seu estado também, né? Eu sei que tem Rio da Bahia, Tocantins, Santa Catarina e outros estados aqui. Acho que cada um pode depois buscar isso, pode ser até um bom tema para o próximo trabalho, né? Buscar legislação sobre a questão do reuso no seu estado, mas eu vou usar como referência aqui as leis aqui do estado do Rio e procedimentos que aqui são adotados, tá? Bom, com relação ao reuso na modalidade agrícola e florestal, né, reuso direto não potável de água, na modalidade agrícola e florestal, só para relembrar que aqui nós falamos, lá no início da Resolução 54, no artigo 3º, que tem o item, o inciso 2 aqui, ó, reuso para fins agrícolas e florestais. Isso foi na Resolução 54 de 2005. Aí chegou na Resolução 121 de 2010, ou seja, 5 anos depois, e foi lançada, então, uma nova resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para tratar desse assunto, né? Alguém saberia
arriscaria dizer por que eles criaram uma resolução específica para reuso direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal. Por que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos fez isso? Alguém arriscaria? Não? Porque lembrar que dos usuários de água, o setor agrícola ele é o maior, né? Não só do Brasil, mas no mundo, tá, pessoal? Então, de toda a água consumida do mundo, 60 e tantos por cento, quase 70%, é o setor agrícola, né? E o florestal aí entra junto aí, tá? Então, aqui, nessa resolução 121 de 2010, do CNRH, nós temos, né, a questão do artigo 2º, sobre as características físicas, químicas, biológicas da água de reuso. Então, tem lá os parâmetros, né, dessa qualidade de água. O artigo 3º fala da questão do monitoramento periódico da água de reuso, certo? Então, esse monitoramento deve observar a natureza da água de reuso, a tipologia do tipo de processo de tratamento, o aporte das instalações de vazão tratada, a variabilidade dos insumos, dos fluxos envolvidos e o tipo de cultura. Porque, vejam bem, dependendo do tipo de cultura, do uso da água, por exemplo, na propriedade, aquela água ali pode ter, na sua composição, muitos componentes ali, físicos, químicos e biológicos, que podem ter algum risco à saúde pública, tá? Dependendo do tipo de cultura que essa água for reutilizada. Ok? A Tainara comentou aqui do feirante, né? A olericultura, né, que é o cultivo, e isso que é muito forte lá na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, né? Produção ali de olerícolas, é algo assim, bastante importante, né? Tudo isso levado aí para o Rio, né? Você não pode fazer uso de qualquer água de reuso. Você tem que tomar alguns cuidados. E essa resolução aí, ela faz isso em nível aí federal, né? Que é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? O artigo 5º, a aplicação de água de reuso para fins agrícolas e florestais não pode apresentar riscos ou causar danos ambientais e à saúde pública. Então, aqui envolve a questão ambiental, mas principalmente a questão de saúde pública. Então, tomar cuidado ao usar essa água. Muito bem. A gente também cita aqui para vocês, agora já falando das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, resoluções CONAMA, a resolução 430, de 2011. Tá? Observe que eu botei tudo em ordem cronológica aqui para vocês, para que vocês tenham entendimento aí, construam esse entendimento. Tá? Essa resolução 430, ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Tá? Então, também ela tem uma relação direta com a questão do reuso. Né? Por exemplo, no artigo 27, no parágrafo único, que no caso de efluentes cuja vazão original for reduzida pela prática de reuso, ocasionando aí aumenta a concentração de substâncias presentes, aí você tem que obedecer uma série, né, de condições e padrões de lançamento. Então, também, quando você... Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou lá numa indústria. Eu comecei a fazer a prática do reuso. Eu vou ter alteração no meu efluente final lá. Porque, como parte da água vai ser reaproveitada, provavelmente haverá o aumento de concentração de substâncias no efluente comparado com a situação anterior. Ou seja, aquele efluente que vai passar a sair depois da prática de reuso, ele vai ter uma concentração maior, provavelmente, de substâncias, que algumas dessas substâncias podem ser nocivas. Então, tem que ser observado. Então, vejam, se eu tenho uma indústria, se eu tenho qualquer tipo de negócio, onde eu começo a praticar o reuso de água, o reuso do efluente, eu tenho que monitorar a qualidade do efluente final que sai do meu empreendimento. Não é simplesmente fazer reuso e esquecer do resto. Você tem que se preocupar com isso também, tá?
observando a legislação e observando os limites, né, os parâmetros de qualidade ali daquele efluente. Também, aí falando, né, bom, aí nós fechamos a lei, as leis, resoluções aí em nível federal que citam a questão do reuso. Podem haver outros? Provavelmente, é possível que existam, tá? Mas eu procurei trazer aqui para vocês as principais, ok? E aí, naquela linha que eu comentei, eu vou trazer algumas leis aqui, algumas leis estaduais aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas já vou adiantar para vocês, poucas pegam, tá? Poucas são respeitadas, poucas são cumpridas. Eu estou falando sério, tá? Infelizmente. A primeira aqui é essa lei aqui, lei estadual, aqui do Rio de Janeiro, 4393 de 2004, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas projetistas, viu, Dani? Empresas projetistas e de construção civil de prover imóveis residenciais, comerciais, de dispositivo de captação de águas de chuva e de outras providências. Para minha sorte, para que eu não passe vergonha, os prédios, as obras feitas no IF Fluminense, né, na minha instituição, são feitas sempre com essa captação de água de chuva, reservatório e tudo. Ainda bem, né? Mas, se a gente olhar, muitos prédios, inclusive prédios públicos, muitas vezes não tem, tá? Então, aí o artigo 1º é que ficam as empresas projetistas e de construção civil do Estado do Rio de Janeiro obrigadas a prover de coletores, caixas de armazenamentos e distribuidores de água de chuva, tá? E aí vem aqui, eu marquei em vermelho para vocês, e aí ele fala, em projetos de empreendimentos residenciais que abriguem mais de 50 famílias, e nos empreendimentos comerciais com mais de 50 metros quadrados de área construída no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma questão de tempo para que isso seja uma prática até nas residências unifamiliares, tá? Ou seja, de uma família. Eu acho que isso aí é uma questão só de tempo, tá? Da gente ter isso de uma forma universalizada, tá? Bom, aí o parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º, tem essa informação, que as caixas coletoras de água de chuva serão separadas por caixas coletoras de água potável. Serão separadas, tá? A utilização de água de chuva será para usos secundários. E aí, lógico que você pega essa lei aí e já olha a resolução lá do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos e pode, né? Mas aí eles colocaram na lei lavagem de prédios, lavagem de autos, molhação de jardins, limpeza, banheiro, não podendo ser utilizado nas canalizações de água potável. Isso aqui é para resguardar a questão da saúde pública, né? Alguém vai me perguntar, mas professor, mas não é possível tratar a água de chuva e usar para fins potáveis? Olha, tecnicamente é possível, só que você tem que ter a legislação que te resguarde disso. Acho muito difícil, nesse ponto, a gente conseguir muitos avanços. Por quê? Porque as concessionárias não vão gostar disso, né? As concessionárias vão fazer um lobby muito forte para esse tipo de possibilidade não ocorra. Vão alegar que é um risco de saúde pública, vão colocar sem tratar a água, ou vão tratar errado, etc, etc. Né? Que pode acontecer de fato. Mas a questão é que, se você faz aproveitamento de água de chuva, por exemplo, para fins potáveis também, não estou falando para os usos, outros usos, não. Estou falando para potabilidade. De repente, eu faço um investimento na minha casa, coloco calhas, armazeno uma grande quantidade de água potável, compro um sistema compacto de tratamento de água, né, que nós sabemos que existe, trato aquela água, coloco dentro dos parâmetros, tomando todos os cuidados, e começo a utilizar. Você acha que a concessionária vai gostar disso? Ela vai querer, ela não vai concordar, vai dizer que aquilo é muito arriscado, isso, aquilo, etc. Né? Eles certamente fariam, né, e certamente farão um lobby muito forte para que isso não seja possível. Tá?
mas tecnicamente é possível sim, ok? As empresas projetistas de construção civil teriam, no caso, 180 dias para se adequarem seus projetos ao cumprimento legal desta lei. Nós estamos falando de 2004, ou seja, nós temos mais de 16, 17 anos que isso aí já entrou em vigor, mas, sinceramente, acho que, mesmo com esses limites aí de 50 famílias, 50 metros quadrados, provavelmente muitas construções são projetadas, são erguidas sem observar essa lei. Nós temos... Oi? Vou te interromper, mas tem uma pergunta. Você acha que no futuro seria possível, por exemplo, a gente tratar a água de um condomínio, de um prédio, e vender para concessionária, assim como já existe essa tecnologia para vender luz, energia elétrica Tainara, eu acho que tudo é possível. Você sabe que aqui em São João da Barra, você acho que já me ouviu falando isso, não sei. Ou você, outros que foram meus alunos aqui, Dani. São João da Barra tem muita água subterrânea de ótima qualidade, né? Eu uma vez perguntei isso a um colega que trabalha no INEA, que até é professor do doutorado, o Leonardo. Eu falei assim, rapaz, eu tenho vontade de abrir um poço profundo. Se eu pudesse comprar uma área pequena que fosse, né? Um terreno de 12 por 30, ali perto do Açu, abrir um poço profundo, você pode contratar e pagar para abrir um poço profundo, legalizado, tudo bonitinho, e aí você vai ter bastante água de acordo, porque aqui o aquífero é riquíssimo. Abrir um poço bem profundo, lá de uns 200 metros de profundidade, colocar uma bomba e vender água. Pensa bem. Eu acho que daria perfeitamente, né? Não sei se a gente vai chegar a isso, porque, repito, há a pressão, né? o lobby das empresas, das concessionárias, vai ser muito forte nesse sentido, contrário, né? Você sabe que essa questão da energia elétrica, né, das usinas, virou uma febre. Outro dia eu estava vindo lá de Varriçai, né? Varriçai, para quem não conhece, é o noroeste aqui do estado do Rio. Lá a gente tem uma parceria bem bacana de mais de 20 anos lá no projeto. Não sei se você foi lá, Tainara, lá em Varriçai. Não cheguei aí, não. E na volta, ali perto de Itapiruna, eu vi uma usina. Então, agora estão sendo criadas cooperativas de geração de energia fotovoltaica. É enorme, uma área enorme, tudo não é plantio de vegetal, cultura, nada disso, não. É tudo com placa solar. Eu vi isso, Vicente, parece umas fazendas de energia solar. Tem um monte, Uma Nath. Coisa impressionante. Mas essa lá em Itapiruna, talvez é a maior que eu tenha visto. Ela é muito grande, eu tirei fotos, inclusive. Então, imagina, o setor elétrico não gosta disso não, gente. Eu acho, Vicente, que isso que a gente está falando aqui é o futuro, é o futuro. Essa questão de água é o futuro, sim, não tem para onde ir. Eu acho que a gente vai chegar a uma situação que a gente não vai ter como fugir, fazer reuso, captar água de chuva de forma individualizada, pensar em sistemas individuais ou coletivos de tratamento de água, como a Tainara está comentando, entendeu? A gente provavelmente, é lógico que aí, só tomando o devido cuidado, né? Aí Nath pode até me ajudar, é que na parte elétrica existe toda uma tecnologia já desenvolvida para você gerar energia e jogar na rede, ali tem um contador, mede a energia, né, que é gerada, desconta da conta, etc. Né? Vai ter que desenvolver algo mais sofisticado também na questão dos hidrômetros, tá? Porque se a gente for bem rigoroso, nosso sistema de hidrometria é uma piada. Eu paguei, no ano passado, 2 meses, eu estou desde março, fora da minha casa em Campos, só pago a taxa mínima, que já são 10 metros cúbicos por mês. Já é bem alto, para 2 pessoas, eu e minha esposa. E aí, por 2 meses, a conta veio quase R$400. Você sabe que, provavelmente, aquilo dali é ar. No hidrômetro, que aí, quando falta água, volta a água, ele bombeia, né, dispara, e isso, inclusive, é objeto de empresas que trabalham com eficiência de uso de água. E sem falar, né, isso que você está falando, né, a quantidade de pessoas que trabalham com empresas aqui na região de Suco, né, que roubam água, roubam mesmo. Pois né? Usam então, um superima e...
Exatamente. Então, a gente, na verdade, precisa evoluir muito nessa parte de hidrometria, né, de medição de vazão nas casas, etc., para que fosse possível, vamos imaginar que a gente pudesse cogerar água, ou seja, tratar a água dentro de né, tudo legalizado que seja, mas voltar essa água e entrar no sistema, aí tem questão de pressão, bombeamento, entendeu, Tainá? Estou te respondendo. Você precisaria de pensar muito nessa tecnologia aí. Mas não, tecnicamente não é impossível. Só que tem que mudar um pouco o sistema que nós temos atualmente, tá? Eu acho que vai ser o futuro, concordo com a Nath. Eu acho que a gente vai caminhar para aí. A gente vai ter que cada um se cuidar. Eu lembrei agora que lá no México já teve até assim, um problema, né, de taxação de água de chuva, né, pelas empresas lá do México, né? E tem outros países, a taxação das companhias, eles fazem de água de chuva. Aqui no Brasil, em tese, essas legislações que nós temos hoje ainda nos salvam dessa questão de taxação por utilizar ou água de reuso ou água de chuva. Mas também acho que em algum momento pode ser que isso passe a ser cobrado, tá? Alguma taxa, dizer, sei lá, alguma justificativa qualquer. Tá? Só aproveitando, como funciona a taxação das águas de nascente? Tipo, uma pessoa tem um sítio, tem uma nascente, até uma vazão mínima ela não precisa pagar e acima de uma vazão ela paga? Como funciona? Como é que funciona? Independente seja nascente ou um curso d'água, você tem o chamado uso insignificante, tá? Então, se você capta água ali para poder irrigar uma determinada área sua lá na sua propriedade. Se você tem um chamado uso insignificante, você deve registrar aquele uso. No entanto, o volume de água, a vazão que você usa é tão pequeno que se enquadra no uso insignificante do Estado. Isso aí varia, tá, Tainá? Varia de Estado para Estado. Tá, interessante. Tem ali vazão e volume. Vazão e volume mensal. Então, se você se enquadrou ali, seja nascente, rio, um curso d'água, um rio, uma lagoa, você pode se enquadrar ou não. Mas você precisa se cadastrar. Ok? É dessa forma que funciona. Mesma coisa para poço. Mesma coisa para poço. Mesma coisa para poço. Só que a água subterrânea, ela ainda hoje não tem tanta atenção. Ainda. Ela não tem tanta atenção. Você tem que fazer o cadastro do CNAR, tem lá os cadastros, etc. Mas eu vou dizer para você que não há assim, muita fiscalização, não há muita preocupação ainda. Está tendo. Está tendo fiscalização do imperador colocando o hidrômetro em vários poços de propriedades grandes, assim. Então, isso aí já é uma vamos dizer assim, um início de uma preocupação. Mas eu quero dizer de uma maneira mais geral. Isso, por exemplo, não são temas que a gente tem abordado nas discussões sobre recursos hídricos, etc. Tá, Tanara? Mas, então tá, obrigada. Mas né? Eu acho também que vai ganhar importância. Oi, fala, Liane. O subterrâneo é do Estado, né? Tem esse detalhe também. Sim. Eu ia acrescentar só que no marco do saneamento, ele considera, por exemplo, tem lá, incentiva até fazer aproveitamento de água de chuva, incentiva também o uso de água, só que ainda prevê que a companhia vai poder cobrar taxa mínima, mesmo que você... né, a taxa mínima é taxa mínima, né? Aquela água está ali à sua disposição, você não usa porque você não quer, igual a própria energia, não tem jeito. Isso aí aí taxa mínima permanece. Aqui em Brasília eu visitei um órgão público que ele está fazendo aproveitamento de água de chuva, mas aí na hora, diminuiu bastante o consumo de água, principalmente na época de chuva, né? O sistema deles é para isso, só para época de chuva, para descarga no banheiro e lavagem de piso e irrigação. A companhia não está conseguindo ainda fazer a conta em relação ao esgoto. E aí eles estão sendo isentados disso, eles só estão pagando esgoto para aquilo que conta como água. Só que eles têm hidrômetro. Eles têm hidrômetro certinho para mostrar quanto que eles consomem de água de chuva. Entendi. Eles fazem o controle para evitar justamente uma cobrança indevida, algo assim, né? Isso.
E depois você levanta, Liane, qual é o valor do metro cúbico de água aí em Brasília? Eu sei que é caríssimo. Não é baratinho, não. E estava tendo audiência pública essa semana para aumentar. Exatamente. Depois você levanta aí e traz no próximo encontro nosso. Tá ótimo. Aí, tá bom? Ou compartilha lá no grupo também. Tá beleza? Bom. Beleza. Valeu, obrigado. Então vamos lá. Aí tem essa lei estadual aqui, também do Rio de Janeiro, 7463, de 2016, que regulamenta aí a questão do armazenamento das águas pluviais e águas cinzas, né, que são as águas aí dos efluentes, para reaproveitamento, retardo da descarga na rede pública. Então, e também ele vem aqui com uma série de informações, o que é água cinza, que são as águas aí provenientes de chuveiros, banheiros, lavatórios, tanques e máquinas de roupa. A questão da reciclagem de águas cinzas será feita por edificações que possuem consumo de volume igual ou superior a 20 metros cúbicos de água por dia, né, que é um consumo bastante alto, tá? Aqui, continuando, o artigo 4º, ele descreve, né, essa lei estadual descreve não só a questão dos reservatórios, é uma lei que é bem, voltando aqui, ela é específica para armazenamento de águas de chuva e águas cinzas, tá? Então, ela vem aqui indicando quais são as edificações que possuem, por exemplo, a área impermeável superior a 500 metros quadrados. Imagina aí um grande estacionamento, tá? Também a questão de empreendimentos com 2 blocos, né? Resultado do somatório da área impermeável desses dois. Ela passa aqui uma equação para calcular esse volume do reservatório, tá? Aí tem uma equação aqui que é bastante comum, e a gente vai estar falando isso quando a gente abordar a questão do cálculo aqui, cálculo de reservatório para água de chuva, por exemplo, tá? Também a questão da altura pluviométrica, ou seja, que é a média pluviométrica dos últimos 5 anos, né, que em alguns... hoje não está tão difícil conseguir isso, mas em alguns locais você acaba tendo que pegar um dado mais geral, um dado do estado, quando você não tem um dado no município, né? Isso vai depender muito da série histórica disponível, tá? Então, essa lei estadual aqui, ela regulamenta a questão do armazenamento das águas de chuva e das águas cinzas. Aí vamos falar agora das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Nós temos uma norma que a gente vai usar aqui, que é a norma NBR 13969, tá? Essa norma, ela fala de, né, você vai dizer assim, pô, mas o que tem a ver uma norma que fala sobre tanques céticos, unidades de tratamento complementar, disposição final dos efluentes líquidos, projeto, construção e operação? Ela fala, gente, essa lei, que é uma norma bem grandinha, ela fala aí da questão do reuso local do esgoto tratado, tá? Ela fala aí da questão do reuso, no item 5.6, local, fala do planejamento do sistema de reuso, fala dos usos previstos no esgoto tratado, o volume de esgoto a ser reutilizado e o grau de tratamento necessário. Então, é bem interessante essa norma. E ela faz também, no item 5.6.4, o grau de tratamento necessário de acordo com as classes ou com os usos que se deseja. Então, por exemplo, se eu quero... Lembra aquilo que eu falei lá atrás, né, da legislação da resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, da 54, sobre as possibilidades de reuso? Essa norma aqui da ABNT, ela vem com referências importantes. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um reuso destinado à lavagem de carros e outros usos que requerem, aí é importante, o contato direto do usuário com a água, então eu vou lavar o carro. Eu vou ter que pegar ali, né? É lógico que pode ter uma coisa automatizada, mas normalmente é aquele momento de prazer que eu não costumo. Aqui em casa eu não tenho essa prática, tinha muito, agora nem tanto. Mas de lavar carro, né? Você pegar, jogar água, bota a musiquinha, você está tocando na água, não é isso? Você tem um contato direto.
Para isso, você tem que, a norma aqui aponta, né, alguns parâmetros. Então, turbidez, inferior a 5, coliforme fecal, aí inferior a 200 números mais prováveis aí por 100 ml, então são análises que você faz. Sólidos totais dissolvidos inferior a 200 mg por litro, pH entre 6 e 8. Você tem que ter também um cloro residual ali de 0,5 a 1,5 mg por litro. E ele indica qual o tratamento que essa água deve sofrer antes de ser utilizado, o seu reuso, né, para este fim. Então, ele sugere aqui um tratamento aeróbico, tá, com filtro submerso, seguido de filtração convencional e, finalmente, cloração. Ou seja, você precisa tratar essa água antes de destinar para esse reuso. Alguém quer falar? Eu, Diogo. Fala, Diogo. Professor, essa classificação eles pegaram como embasamento a 357 do CONAMA? É bem possível. É bem possível. Tá? Porque nessa norma, ela faz referência a uma série de outras resoluções. Tá? E a norma é bem grande, vem com bastante texto, vem com a parte de não só de planejamento, uma série de orientações, dimensões que devem, né, equações, né, para fazer as dimensões. Tem os anexos, né, acho que são 5 anexos, uns desenhos, né, os croquis, na verdade, né, são desenhos, são os croquis ali dos reservatórios, do formato, tá? E eles citam, na verdade, aqui é uma norma da ABNT, mas que cita uma série de legislações, tá bom? Depois você dá uma olhadinha, caso você tenha alguma dúvida, você traz aqui para a gente discutir aqui, para nós discutirmos juntos aqui, tá bom, Diogo? Beleza, professor. Beleza. Continuando. Se você quer usar, se você tem uma água de reuso, mas quer destinar para lavagem de pisos, calçadas, irrigação de jardins, manutenção de lagos, canais, para fins paisagísticos, vocês precisam, ou deveriam, ou devem, observar esses parâmetros que estão aí, e para isso, para poder se enquadrar nesses parâmetros, vocês devem fazer o chamado tratamento biológico aeróbio, né, seguido de filtração de areia e desinfecção. Tá? Comentário. Será que as águas de reuso que são utilizadas aí pelas empresas contratadas nas prefeituras para irrigação de jardins observam esses parâmetros? Eu duvido, né? Duvido muito. Aqui em São João da Barra é muito engraçado. Tem um caminhão da prefeitura, vou falar baixo aqui para ninguém me ouvir. Tem um canal ali que é ligado ao rio, aí de vez em quando eu passo aqui por dentro, um caminho aqui por dentro, aqui, um caminho de terra, né? Mas é até um lugar até bonito, é meio entre Atafona e e a cidade de São João da Barra, né? Aí eu passo por ali. E aí, eu de vez em quando encontro o caminhão que presta serviço para a prefeitura com a bomba lá dentro do canal, jogando para dentro do caminhão, e aquilo ali depois sai para olhar jardim, lavar rua, etc. Ou seja, não tem controle nenhum, tá? Vicente, você mora longe, hein? Oi? Você mora longe, hein? Mora longe? Como assim? Você mora longe. Você que tá? Não, você que mora longe, eu moro perto aqui, ó. Eu moro perto da praia, eu moro perto aqui da Foz do Rio Paraíba. Eu achei que você morava em Campos. Não, agora eu estou morando aqui, que é perto de Campos. Que é perto de Campos. Vamos lá, continuando. Se eu pensar no reuso de descarga dos vasos sanitários, eu tenho que pensar ali numa série de parâmetros que está colocado ali, né? Tem também a questão das águas de enxágue, né, das máquinas de lavar, e aí sendo necessário apenas o uso de cloro, né, a fazer a cloração. Tá? Então, na verdade, ele sugere ali um tratamento aeróbio, seguido de filtração, desinfecção, etc. Tá? Então, veja aí, eu não sei se
Tadeu está aqui, né? Até mesmo utilizar as águas de máquina de lavar, existem alguns parâmetros ali que devem ser observados, tá? O ideal é você eventualmente fazer, né? Eu quero fazer um reuso da minha água da máquina de lavar. O ideal é você pegar uma amostra ali e fazer pelo menos alguns poucos parâmetros, só para ter assim, mais tranquilidade no reuso dessa água de máquina de lavar também, tá? Aqui também está falando de reuso de águas, de descargas aí de vasos sanitárias, essa com certeza vem, né? Tem que ser tratada, tá? E por fim aí, o reuso de pomares, cereais, forragens, pastagens para gados, coitado do gado, né? E outros cultivos. Então, ele sugere aí o chamado tratamento, né? Tratamento mais simples, tá? Mas ele sugere que seja interrompido essa irrigação, né? Esse uso dessa água de reuso 10 dias antes da colheita, justamente para que caso se tenha presente ali alguns patógenos, ou seja, organismos transmissores de doença, depois da colheita, você não tem ali nenhum problema de saúde pública, tá? Mas ele está indicando aí, inclusive, essa pastagem para gados, né? Coitado do gado, né? Então, às vezes, a gente fica querendo entender de onde surge tanta doença. Muitas vezes é isso, né? Um reuso aí de uma água, uma procedência, uma presença de patógenos, aí você alimenta, você irriga a pastagem que vai alimentar o gado, e aí, de repente... Então, são alguns pontos aí, só para chamar a atenção de vocês. Bom, uma outra norma aqui da ABNT é a norma 15.527, de 2007, que ela trata especificamente, nós vamos usar essa norma, tá, pessoal? Aqui no nosso curso, quando a gente falar de dimensionamento, no próximo encontro a gente vai começar a falar de programas aí de conservação de conservação e reuso de água na indústria e no campo, e a gente vai começar a ver, né, nas duas próximas aulas, próximos encontros, a gente vai começar a ver esses programas e também a gente vai dar exemplos aqui de dimensionamento para vocês, tá? Então, aqui, essa norma, ela fala, e a gente vai usar essa norma, que fala especificamente sobre o aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, tá? Águas de chuva. E, neste caso, a norma ela é específica, né, e não se aplica a usos não potáveis. Ela se aplica, perdão, a usos não potáveis, tá? Então, vejam, usos não potáveis. Então, nós estamos falando aqui de águas de chuva que podem ser utilizadas após o tratamento adequado, em descarga de bacias sanitárias, em irrigação de gramados e plantas ornamentais, em lavagem de veículos, limpeza de calçadas, ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e até em usos industriais. Mas, para isso, essa norma faz referência a outras normas, né? Inclusive a que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, você tem aí uma série de outras normas que são citadas e que a gente vai ver no detalhe mais à frente. Eu estou com essa norma aí, ela tá com atualização agora de 2019, mas Sim. Mudou pouca coisa. Boa. Tem ela aqui mais atualizada. Depois você manda para a gente lá no grupo, tá? Eu não posso passar ela, que está com o meu CPF lá. Desculpa. Então deixa, depois me manda só o número da norma, essa atualização. O problema dessas normas o problema das normas da ABNT é exatamente isso que você acabou de falar. É que as normas são pagas, né? E muitas vezes você não consegue. Quem tem CREA tem um convênio lá. Eu acho que eu paguei R$25, 20 e poucos reais nela. O CREA aí no Distrito Federal? Não, todo mundo que tem o CREA, aí tem um convênio lá na BNT, você procura convênio com FEA. Beleza. Entra com o seu dado lá, e aí as normas ficam mais baratas. Tá bom. Boa dica. Eu não sabia dessa, não. Só de 2019. Nunca me disseram isso, nem a BNT, nem o CREA. Eles não falam, não. Inclusive, bacana, gostei.
Inclusive, se a pessoa for comprar, nem a ABNT fala, se a gente for comprar, pegar a norma e colocar lá que a gente tem assim, como se fosse um carrinho de compra, né? Uhum. Se na hora de pagar você quiser ter esse desconto, não consegue. Tem que entrar primeiro no lugar do desconto, aí procurar a norma para ter o desconto. É uma mão de obra. É tudo escondido para a gente não ter acesso, né? Para não ficar sabendo. Não, tá bom, mas se eu conseguir, eu compartilho lá no grupo, então, com o pessoal. Só me passa o número da norma para mim, por favor. Tá? Essa mesma aí, só que 2019. 2019. Beleza, então. Beleza. Bom, aqui tem a questão da concepção do sistema de aproveitamento de água de chuva. Então, ele fala ali que deve atender às normas, deve constar no estudo o alcance do projeto, os benefícios sociais, né? A determinação da demanda, ou seja, ele está dando orientações mais gerais ali. E aí também indica que na concepção dos estudos as séries históricas, né, de precipitação da região. Tá? Então, talvez para alguns isso seja dificuldade, mas quando a gente falar sobre isso, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem conseguir os dados históricos de uma região. Principalmente você tem dados lá no Hidroeb e também em outras instituições aí públicas, tá? Que vocês podem conseguir as séries históricas. A questão das calhas de condutores também, tem uma série de orientações, o dispositivo, né? A primeira, por exemplo, em termos de água de chuva, que é o caso aqui, a primeira água que vem, ela acaba lavando o telhado. Vamos falar isso com mais detalhe, tá, pessoal? Só estou adiantando. Ela acaba lavando o telhado muitas vezes está sujo de poeira, de fezes de passarinho, de outras coisas mais, né, que possam estar ali, por algum motivo, acabaram ficando em cima do telhado. Então, a primeira água, que é uma água que lava, vamos dizer assim, né, lava, entre aspas, o telhado, ela deve ser descartada, para depois começar, de fato, você ter ali o armazenamento da água de chuva. Existem alguns sistemas automatizados para isso, existem sistemas mais simples, mas é uma prática muito interessante. Eu pretendo fazer uma instalação com um tempo bem robusta aqui de um sistema de coleta de água de chuva aqui em casa, né? Mas a gente vai ter aí o compartilhamento da experiência aí do Tadeu aqui, e aí cada um vai poder até imaginar como pode fazer na sua casa, tá? E essa primeira água que é descartada, essa água de limpeza de telhado, tem uma série de recomendações, né? Por exemplo, aqui nessa norma, ele fala para descartar os primeiros 2 milímetros de precipitação inicial. Essa unidade, para alguns, pode ser estranha, né? 2 milímetros, o que é 2 milímetros? Né? 2 milímetros é equivalente a 2 litros por metro quadrado. Não se preocupe que a gente vai voltar sobre isso, tá? Quando eu falar em lâmina d'água, etc., a gente vai ter que voltar. Mas só para adiantar, 2 milímetros é equivalente a 2 litros por metro quadrado. Então, esses 2 milímetros, ele vai depender do tamanho da área do telhado. Se eu tiver um telhado de 10 metros quadrados, 2 milímetros significa 2 vezes 10, então vai dar 20 litros de água. Então, os primeiros 20 litros de água é descartado. Se o seu telhado for um telhado de 100 metros quadrados, 2 vezes 100, dá 200 litros de água. Então, varia com o tamanho do telhado, ou seja, é proporcional ao tamanho do telhado, essa primeira água que é descartada. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não, aí Tadeu aqui, ele fez essa medição, e aí ele transformou em minutos para ficar mais fácil, né? Depois da vazão, é uma prática. É uma prática. Pode fazer uma conversão, né? O importante é que essa primeira água, em princípio, ela a recomendação é que ela seja descartada, tá? Descartada onde? No esgoto, no sistema, né, na sua rede de drenagem de águas pluviais mesmo. Depois que você levar, vamos dizer assim, descartou essa água de limpeza, né, do telhado, você aí sim pode armazenar a água. Mas também isso não está garantido que a água que você vai armazenar vai estar totalmente pura, tá, pessoal? É só para tirar, vamos dizer assim, uma primeira água mais grosseira, né, com mais sujeira. Gente,
Hoje nós ficamos mais na parte de legislação. Alguém vai dizer, puxa, mas isso é meio cansativo. É cansativo, mas é importante, né? Eu vou estar trazendo aqui essa atualização que a Liane comentou, tá, para vocês. Se eu puder compartilhar, farei isso, sem problemas. E aí, então, nos nossos próximos encontros, a gente já vai começar a falar, vamos dizer assim, de projeto, de programas de conservação e reuso de água, de dimensionamento. Professor? Oi, Diogo. Falando em atualização aí, nós tivemos uma atualização da 5626, que foi a de água fria ano passado, né? Julho do ano passado. Nós tivemos essa atualização aí também. Certo. Que envolve a parte de reuso, mas bem pouco, mas envolve um pouquinho. Então tá bom, vamos combinar o seguinte. Acho que isso é legal, porque aí a gente se atualiza juntos aqui. A Liane já até colocou aqui no grupo a questão de tarifas e preços lá do Distrito Federal, e também colocou aqui convênio do CONFEA, né? O CONFEA, que é o Conselho Federal, né? de Engenharia e Arquitetura, né? Apesar de que, aí, Dani, como a arquitetura criou um conselho próprio, ela está ligada ao CONFEA também? Não, agora... Bom, não. Não, é o CAL. Não, o CAL é o Conselho de Arquitetura. Mas não está ligado ao CAL. É o CREA, né? E a nível federal? Criou um federal também? Criou o CAL federal, sim. Porque o CREA, ele é ligado ao CONFEA, né? Porque o CAL tem os estaduais e depois... Não, só curiosidade. Não, agora você não pegou mesmo, mas acho que sim, acho que é federal também, é isso, né? É federal e estadual. Eles fazem trabalho conjunto. Ah, entendi. Ficou uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. E aí, essa legislação que vocês citaram aí, que foi atualizada, né? Se vocês puderem compartilhar aqui, compartilhar só o número, tá, pessoal? Para eu poder tentar ver se eu consigo mandar para vocês depois. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Hoje terminou um pouquinho mais cedo, né? Mas eu acho que foi bem legal, bem produtivo aí. Então ficamos assim. Essa nova norma, essa atualização que teve, se não me engano, ela teve mais atualização em relação à qualidade da água tratada, da aproveitamento de água de chuva, e tem algum detalhezinho em relação ao primeiro fluxo, que ele fica, se não me engano, eu estou até procurando aqui, se não me engano, ele fica a critério de quem vai fazer o dimensionamento. Eu não estou achando ele aqui agora para eu... Mas na época que a gente estiver fazendo os cálculos aí a gente pode ver esse detalhe. Tá legal. O nosso amigo Diogo já mandou aqui a NBR 5626, para mim, pelo menos. Aí depois você avalia, Diogo, se você quer compartilhar ou não com o grupo, aí é decisão sua, tá? E aí se eu conseguir essas normas atualizadas, então, com certeza, Diogo, à disposição. Eu também disponibilizo para vocês, tá? É legal que a gente vai compartilhando. E aí, então, fica, Dani, com essa tarefa aí. Vamos imaginar daqui a 2 encontros, se esse é o encontro que vem, o outro, você pode se organizar. Você e Tadeu, que aí eu abro aqui, vai ser bem curtinho, 15 minutinhos para cada um de vocês, para que vocês possam apresentar aqui. Eu acho que é legal para fazer essa interação. E se alguém quiser, de novo, repetindo, quiser fazer alguma apresentação, algo bem específico aqui, é só combinar com a gente, lógico, né? E a gente abre espaço aqui para vocês, tá? Eu acho que é legal essa interação no grupo aqui, eu acho que é bem produtivo. Gente, fechamos então? Que Dani está com fome, já são 11h30 da noite lá, né? 11h30? Meia-noite e meia. Meia-noite? São 4 horas. Eu entrei 8 horas na obra, são 4 horas agora. Eu pensei que era 3.
No início era 3, mas aí agora a gente saiu do horário de inverno. Horário de verão. Né? Não. Saiu do horário de inverno, na realidade. Né? Na verdade, vocês entraram no horário de verão aí, né? Então, não chega. Eles chamam horário de sair do horário de inverno, não chega a ser entrar no horário de verão. Porque o horário de inverno aqui que é diferente. É meio confuso. Porque vocês estão entrando daqui a pouco no verão aí, né? Tá na primavera agora. Daqui a pouco já chega o verão. Então é isso mesmo. É a mesma coisa. É o horário de verão invertido nosso. 4 horas, então 00:30. Então deve estar com sono, coitado. Acordar cedo, acordar 6 horas para levar a criança para a escola. Gente, ficamos aqui então. Um abraço para todos, saúde aí. Foi muito legal, muito bom. Gostei da participação de todos. Eu acho que assim a gente vai crescendo juntos aí. Ok? Grande abraço e até a próxima. Eu vou encerrando por aqui então. Tchau, pessoal. Obrigado, professor. Tchau. Boa noite. Obrigada. Vou procurar colocar o vídeo lá para vocês lá. Boa noite, galera.